Oi, pessoal! Vocês já pararam para pensar por que alguns materiais são duros, condutíveis ou resistentes? Bom, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, hoje vamos falar sobre as propriedades dos materiais a nível atômico e entender o que acontece lá dentro dos átomos, determinando o comportamento e a interação entre eles. Logo, vamos falar sobre as propriedades mecânicas, físicas e químicas. Tudo isso de um jeito fácil, na medida do possível, para você entender como funciona o mundo dos materiais. Olá, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre as propriedades mecânicas dos materiais. Elas estão intrínsecas às interações interatômicas e também à estrutura que sai desses materiais. A seguir, eu vou falar de uma forma um pouco mais elaborada sobre 8 dessas propriedades. Agora falando sobre a primeira delas, que vai ser a elasticidade. Bom, ela ocorre quando a força é aplicada e os átomos se afastam das suas posições de equilíbrio. Mas assim que essa força é cessada, as forças interatômicas fazem com que esses átomos eles retornem às suas posições de origem. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda propriedade, que vai ser a plasticidade. Ela ocorre quando a força excede o limite da elasticidade e assim as discordâncias se movimentam dentro da estrutura, fazendo com que ocorra um deslizamento permanente dos planos atômicos e, como por exemplo, os metais, por terem muitas direções de deslizamento possíveis, eles são mais dúcteis. Agora eu vou falar sobre a resistência. A resistência ela está associada à capacidade do material resistir à ruptura. E ela depende das forças de ligações atômicas e da dificuldade de mover as discordâncias. Quanto mais obstáculos, como por exemplo impurezas e contorno de grãos, mais resistente será o material. Agora falando sobre a quarta propriedade, a dureza ela se relaciona à dificuldade de penetrar ou riscar a superfície de um material. Materiais como o diamante, por exemplo, que tem redes cristalinas muito rígidas de ligações covalentes, eles têm alta dureza. Bom, agora falando sobre a quinta propriedade dessa lista, a tenacidade, ela combina a resistência com a ductilidade. Materiais tenazes absorvem energia redistribuindo tensões de movimento de discordâncias, evitando assim falhas imediatas. Agora falando sobre a sexta propriedade, a fragilidade. Materiais frágeis, como as cerâmicas, por exemplo, elas têm ligações fortes, mas pouca capacidade de deslizamento atômico. Isso faz com que elas quebrem rapidamente sob tensão. Bom, agora falando sobre a sétima propriedade, a fluência. Em temperaturas elevadas, os átomos podem migrar lentamente ao longo dos planos cristalinos, levando à deformação progressiva, mesmo com carga constante. Agora falando sobre a oitava e última propriedade dessa lista de propriedades mecânicas, a fadiga ela ocorre quando microtrincas iniciam em locais de alta tensão e crescem lentamente ao longo dos ciclos de carga, assim fazendo com que o material venha a falhar. Essas foram as propriedades e é importante citar que elas podem ser manipuladas alterando a estrutura atômica e os defeitos, como por exemplo no tratamento térmico dos metais, permitindo assim criar materiais otimizados para diferentes aplicações nas áreas da indústria. Bom, galerinha, meu nome é Camila e agora eu vou falar para vocês um pouco das propriedades físicas a nível atômico. Eu vou falar da condutividade térmica, da condutividade elétrica e da densidade. Nessa minha parte aqui das propriedades físicas, tem muito mais do que só essas três. Só que eu vou detalhar apenas elas e eu vou explicar para vocês bem direitinho a nível atômico como essas propriedades funcionam. Bom, vou começar falando sobre a condutividade térmica. O que é a condutividade térmica? A condutividade térmica é a capacidade de transferir calor. Ah, Camila, mas como é que funciona essa condutividade térmica? A condutividade térmica vai ser o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender. Quando a gente pega um pedaço de metal e a gente aquece ele em uma fonte de calor, o que acontece? Dentro desse material vão ter partículas, vão ter moléculas de quê? Vão ter átomos lá dentro dessa estrutura desse material, vão ter elétrons livres, e essas partículas elas vão começar a se agitar muito, vai começar a vibrar bastante. Por que essa vibração acontece? Essa vibração acontece por causa de um aumento da energia cinética dentro desse material. Então, isso faz com que essas moléculas, esses átomos comecem a ficar mais agitados. Ah, bom, Camila, mas como assim? Os metais, os sólidos, como é que eles são formados? Eles têm estruturas cristalinas. E essas estruturas cristalinas elas vão ter formatos diferentes, como vocês podem ver em alguns exemplos que estão aqui no livro. O que acontece?
A gente pode imaginar que esses átomos que estão em cada compartimento ali da estrutura cristalina, eles estão conectados por molas invisíveis. Então, quando esse átomo ele começa a se agitar bastante, essas vibrações elas vão ser passadas de um átomo para o outro. Bom, gente, essas vibrações elas vão ficar conhecidas como fônons. E esses fônons, eles vão estar carregando energia térmica. E aí, quando esses fônons eles estão acontecendo, que são essas vibrações, os elétrons livres eles vão absorver essa energia térmica. E aí, eles vão estar ali aquecendo o material e vão estar passando de uma parte ali para outra. Vocês estão conseguindo compreender? E aí, o que acontece? É por isso que os materiais que são metais, né, por eles possuírem justamente esses elétrons livres, eles conseguem se aquecer mais rápido. Bem diferente dos materiais isolantes, que como eles têm ligações mais fortes, quando essas moléculas elas estão vibrando, é mais difícil ter essa passagem assim de energia térmica, né? Porque os elétrons eles estão presos, e é eles que fazem, que conseguem absorver essa energia, ficar passando de um lado para o outro. E é por isso que materiais como madeira, como plástico, como borracha, eles têm uma certa dificuldade para conduzir calor. Agora a gente vai falar da nossa segunda propriedade, que é a condutividade elétrica. Gente, o que é a condutividade elétrica? A condutividade elétrica é a capacidade de um material de conduzir uma corrente elétrica. Ah, Camila, mas o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica vai ser um movimento ordenado de elétrons ou então um movimento ordenado de íons. No caso dos elétrons, vai ser passado pelos sólidos e no caso de íons, vai ser em líquidos e em gases. Vamos começar a falar primeiramente dos sólidos, né? Em metais como o cobre, a prata e o alumínio, essa passagem dessa corrente elétrica, como é que ela vai ser? Esses materiais, eles vão possuir, a sua estrutura cristalina, vai ser uma estrutura cristalina cúbica de face centrada, CFC. E aí, o que acontece dentro dessa estrutura? Esses átomos eles vão estar mais juntinhos um do outro, de forma mais compacta, digamos assim, uniformemente. E aí vai ficar mais fácil, como tem uma grande quantidade assim, de elétrons dentro dessa célula unitária, vai ficar mais fácil o elétron sair de um átomo para o outro, porque eles já estão ali muito juntos, tem pouco espaço entre eles. E outra coisa, esses materiais em específico, eles são os melhores condutores que a gente tem, né? Os sólidos. E o que acontece em relação à organização deles? A camada de valência deles vai ser mais distante do núcleo deles. No núcleo deles possui uma carga positiva, os elétrons possuem a carga negativa, e aí possui essa atração, e quanto mais perto a camada de valência está do núcleo, mais difícil é para o elétron ele conseguir sair desse átomo. E quanto mais distante ele está, mais facilmente ele consegue se desprender. E aí, quando esse elétron ele se desprender, vai formar ali um mar de elétrons, e quando a gente aplicar uma diferença de potencial, essa corrente vai começar a fluir em alguma determinada direção. Bom, gente, isso que eu falei foi no caso dos condutores, né? Agora, quando a gente entrar ali no caso dos isolantes, vai ser um pouco diferente. Os isolantes, eles vão possuir ali uma ligação mais forte, como as ligações covalentes ou as ligações iônicas ali, né? E essas ligações, como elas são mais firmes, fica mais difícil para o elétron ele conseguir sair. Então, alguns exemplos aí de materiais que são isolantes, a madeira, o plástico, a borracha. Agora a gente vai falar agora dos materiais semicondutores, né? Os semicondutores, eles são ali mais um meio termo da coisa. Eles podem ser tanto isolantes como eles podem ser condutores. Para eles serem condutores, o que vai ser preciso? Uma diferença ali na temperatura deles e um certo nível ali de dopagem desse material. O que é a dopagem? É uma adição controlada ali de impurezas, né? E aí, a partir dessas coisas, desses tratamentos que a gente for fazendo nesse material, a gente pode deixar ele da maneira como a gente mais precisa. Os semicondutores, um exemplo deles é o silício, né? E esse tipo de material, eles são muito usados para a produção de eletrônicos, como os diodos e os transdutores. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho ali dos líquidos, né? Os líquidos que a gente tinha falado no começo, né? Os líquidos, eles vão ter a sua corrente ali conduzida por íons. Um exemplo desses íons, vai ser ali no caso quando a gente adiciona ali na água o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quem vai transportar a eletricidade vai ser os íons de cloro e os íons de sódio. Agora, quando a gente tem um líquido puro, ele vai ser muito mais difícil para que não vai ter essa passagem ali de corrente, porque vão ter poucos íons. E um exemplo disso é a água destilada. A água destilada ela não vai conduzir ali a eletricidade, a não ser que você adicione ali alguma coisa, tem alguma coisa nessa água, porque é a partir dos íons que você vai conseguir transmitir essa eletricidade. Estão conseguindo compreender? Já no caso ali dos metais, né, que a gente vai voltar um pouco a falar deles, o que vai acontecer? Só para a gente encerrar. Quando a gente tem um aumento ali de temperatura nesses metais, a condutividade dele possa ser que diminua. Por quê? Porque quanto mais vibrações tiver, como a gente viu ali na parte da condutividade térmica, né? Quanto mais agitado o átomo tiver, mais difícil vai ser para o elétron conseguir sair desse elétron. Quanto mais mexe ali o átomo, mais difícil vai ser para o elétron conseguir sair dele. Já quando a gente pega ali um semicondutor, quando a gente aumenta a temperatura dele,
como as ligações dos semicondutores vão ser fortes, digamos assim, né? Quando a gente tiver essa agitação, vai ser mais fácil para o elétron ele conseguir se agitar. Então, para o caso dos semicondutores, se a gente quer que ele seja mais condutor, o aumento de temperatura vai ser algo interessante. A gente acabou de falar agora que os semicondutores, quando a gente tem ali uma adição controlada ali de impurezas, ele possa ser que ajude, né, a aumentar a condutividade. Quando a gente pega um material que já é condutor, quando a gente adicionar essa impureza nele, vai diminuir a sua condutividade. Então, de repente, se você não quer isso para o seu material, é interessante que você tente deixar ele o mais puro possível, né? Então, é isso que eu tinha para falar das propriedades da condutividade elétrica. Então, agora a gente vai passar para falar sobre a densidade. Bom, gente, para a gente finalizar agora, vamos falar aqui da nossa querida densidade, né? O que é a densidade? A densidade, ela diz o quanto de massa tem concentrado em um determinado volume. Para a gente ter ali noção da nossa densidade, para a gente conseguir determinar ela, a gente vai contar com três coisas. Massa molar, sua estrutura cristalina e o seu fator de empacotamento atômico. Vamos falar ali da nossa massa molar inicialmente. Quanto mais pesado, digamos assim, o átomo for como ouro, né, mais a sua densidade vai ser maior, entendeu? O valor da sua densidade vai ser maior. E quanto menos pesado, quanto mais leve esse átomo for, menor vai ser o valor da sua densidade. O alumínio é um exemplo disso. Ele é um material, assim, é um exemplo de material leve. Com relação à sua estrutura cristalina, o que acontece? Quando você pega ali uma estrutura que é CFC, você vai ter mais átomos dentro da célula unitária, como a gente falou ali dentro ali da propriedade elétrica, né? Que eu já expliquei para vocês um pouquinho. E quando a gente pega ali uma estrutura cúbica de corpo centrado, vai ter menos átomos, vai ter só um no centro e 4 ali em volta, né? Que não é bem 4, né? Mas eu vou falar 4 que é para vocês entenderem, né? Então, assim, vai ter mais espaço vago dentro dessa célula unitária, então vai ter menos volume ocupado. Então, isso vai fazer com que a sua densidade seja diminuída. Entendeu? Agora, com relação ao fator de empacotamento atômico, o fator de empacotamento atômico do nosso CFC vai ser 74%. Então, quando a gente vê esse valor, a gente já vai conseguir associar, assim, tipo, nossa, já é um valor, assim, um pouco alto. Então, a gente já vai conseguir associar ali que a sua densidade vai ser um pouco maior. A do CFC é 68%. Então, você já consegue perceber ali que talvez a sua densidade seja menor. Mas, novamente, vai depender, assim, não só da estrutura cristalina, vai depender da sua massa molar também. O alumínio é um exemplo claro disso. Como a gente falou ali na propriedade ali elétrica, né, da condutividade elétrica, o alumínio ele vai ter a sua estrutura CFC. E apesar dele ter a sua estrutura CFC, que em teoria vai deixar ali o material a sua densidade com valor maior, o que vai acontecer? Por ele ser um material leve, ele só tem aqui, qual que é a massa molar aqui do nosso alumínio? Vai ser 26,98 gramas por mol. Isso vai fazer com que a sua densidade ela seja apenas de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então, vocês conseguem perceber isso. Voltando, agora vamos falar sobre as propriedades químicas de um átomo, focando em duas específicas, a reatividade química e a resistência à corrosão. Bom, como falado anteriormente, tudo começa a nível atômico, ou seja, na estrutura dos átomos. Prótons, nêutrons e principalmente os elétrons, que determinam como os átomos interagem entre si. Primeiro, vamos falar sobre a reatividade química. E para entendermos um pouco melhor essa propriedade, precisamos citar outras 4 propriedades que influenciam diretamente nela. Primeiro, temos a eletronegatividade e a eletropositividade em segundo. As duas são opostas. Enquanto a eletronegatividade atrai elétrons, a eletropositividade cede elétrons, o que é típico dos metais alcalinos. Temos também a afinidade eletrônica, que é a energia utilizada pelo átomo para capturar um elétron. O cloro, por exemplo, tem afinidade eletrônica altíssima, porque quanto mais ele captura os elétrons, mais estável ele fica. E por último, temos o potencial de ionização, que é a energia utilizada pelo átomo para remover um elétron. E quanto menor for essa energia, mais fácil do elétron ser removido. Todas essas propriedades influenciam diretamente na nossa propriedade principal, que está diretamente relacionada ao número de elétrons na camada de valência externa. Metais como o sódio têm apenas um elétron na camada de valência, o que significa que ele é muito reativo. Ou seja, quanto mais elétrons na camada de valência, menos reativo será o material. Bom, agora vamos falar sobre a resistência à corrosão. Materiais como o aço inoxidável, eles contêm um elemento especial como o cromo. O cromo, quando exposto ao oxigênio, ele cria uma fina camada de óxido e atua como uma barreira protetora e é estável. Assim, impedindo que o oxigênio ou outros agentes químicos ataquem o material. Em comparação, metais comuns, como o ferro, eles têm um contato mais direto, tanto com o oxigênio quanto com a umidade, o que faz com que eles enferrujem mais rápido. O exemplo disso seria colocar uma joia de aço inoxidável versus uma joia de metal comum.
Vamos dizer que colocamos os dois em uma água sanitária. Minutos depois, vemos que o de metal comum oxidou e enferrujou, enquanto o de aço inoxidável continua praticamente intacto. E isso faz com que ele seja mais resistente e, consequentemente, muito mais utilizados tanto em ambientes úmidos quanto agressivos. No fim, todas essas propriedades explicam por que os átomos se juntam para formar moléculas e por que essas moléculas interagem em reações químicas. Então, sempre que você vê uma reação química, tudo isso está acontecendo a nível atômico. Nesse vídeo, nós vimos como as interações atômicas e as estruturas cristalinas explicam sobre as propriedades dos materiais. Desde a condutividade até a resistência, tudo começa entre a interação dos átomos. Então, galerinha, conta pra gente qual dessas explicações mais te surpreendeu. Se você gostou do nosso vídeo, curte, comenta e compartilha com a gente o que vocês acharam.